olá para você, assinante, que nos acompanha em mais essa call de resultados. Estamos aqui para falar um pouquinho hoje aí das nossas estratégias aqui na Rock Trade. Eu sou o Silvano, matemático aqui na Rock Trade, e para me acompanhar está aqui hoje o Fernando, o nosso chefe de pesquisa e desenvolvimento. Fala Silvano, fala galera, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta. Vamos comentar um pouquinho aí sobre como que está indo as carteiras, né, nessa alta que a Bolsa está tendo, que a gente está acompanhando, e falar um pouquinho com mais calma aí sobre cada uma das estratégias. Com certeza. Para começar, nós vamos começar mostrando aqui o gráfico do Ibov para tentar entender um pouquinho aí o contexto, né, dos resultados, das estratégias que a gente vai estar falando aqui. Lembrando sempre que a gente vai comentar os resultados baseados aí do dia 12, né, da última call, até o fechamento de ontem, dia 18. Nesse período, a gente viu o Ibov começar, e o Ibovespa começar um movimento de queda, voltou a subir, atingiu ali um patamar muito próximo dos 108 mil pontos, chegou a ultrapassar em algum momento aí a marca de 107 mil pontos, e esses números são muito interessantes aí, porque a Bolsa está voltando ao patamar de março, né? Só agora, a gente está chegando aí meados de novembro, a Bolsa está conseguindo voltar ali para o patamar que ela estava ali próximo do dia 3, dia 4 de março, mas ainda não recuperou ali aquele topo histórico que ela tinha antes das primeiras quedas muito fortes ali relacionadas à pandemia por volta do dia 26 de fevereiro. No cenário macroeconômico, no cenário de notícias, nós tivemos aí sinais mistos, né? Tivemos boas novas com notícias de vacinas que têm alcançado aí uma eficácia muito alta nos testes, e por outro lado a gente viu bastante medo, bastante preocupação com a segunda onda do coronavírus, principalmente depois de noticiado aí o fechamento de escolas na cidade de Nova York. Mas falando um pouquinho de uma maneira mais específica aqui do Brasil, uma notícia aí que preocupou bastante os investidores durante a semana foi a nota da Fitch, uma agência de rating, que manteve aí o rating do Brasil em BB- com a perspectiva negativa, quer dizer, com a possibilidade aí de um futuro próximo essa nota de rating do Brasil ser rebaixada. Para começar a falar então das nossas estratégias, a gente começa sempre por ele, o método Atlântico. Falando um pouquinho aí dos números do método Atlântico nessas semanas entre o dia 12 de novembro e 18 de novembro, o método abriu 31 trades, encerrou 6 operações, e aqui um destaque muito interessante é que dessas 6 operações, apenas uma teve resultado negativo, 5 delas foram trades encerrados aí com ganhos. Nós tivemos também 8 operações com risco liberado. Nas estatísticas gerais, a gente não teve nenhuma variação muito grande. Talvez o destaque fique aí pro hit rate, que é um comentário que a gente faz aqui de maneira recorrente, né, Fernando? Que toda vez que a bolsa sobe, é natural que apareçam mais trades positivos do que negativos aí no método Atlântico, que é um seguidor de tendência, e é natural, então, que a gente perceba esse aumento do hit rate, que talvez seja o maior destaque aí nas alterações de estatística geral que nós temos para essa semana. Como destaque de operações que nós trouxemos aqui para o dia de hoje, operações aí encerradas nessa última semana, entre dia 12 e 18, temos um trade de siderúrgica nacional, que conseguiu uma variação no ativo de 53,95%, e também um trade aí negativo em Gerdau, que teve uma variação no ativo de menos 8,21%. Eu queria aproveitar esses exemplos, Fernando, para colocar um assunto aqui, acho que você vai poder colaborar, ajudar as pessoas que estão nos assistindo a entender melhor esse tema. Quando nós olhamos aí para esses dois trades, nós conseguimos ver ali, por exemplo, no caso de siderúrgica nacional, teve uma variação no ativo de 53%, mas o impacto foi de 8%. E aí, se a gente faz uma conta aqui, a gente consegue ver que quer dizer que dos 53%, o impacto no capital correspondeu ali a 15% desses 53%. Quando a gente olha para o trade de Gerdau, onde a gente viu ali uma variação negativa de menos 8 e um impacto de menos 0,75, quando a gente olha para essa proporção, a gente vê que dos menos 8,21, o impacto sobre o capital total que a pessoa coloca ali na calculadora na hora de usar o Atlântico
foi de cerca de 9% daquela variação total. Quer dizer, o impacto no capital fica diferente da variação total no ativo. Isso está muito relacionado com o position size, tá certo? É isso aí, essa relação, isso é bem observado, né? Em cada operação, a relação do impacto da variação no ativo e o impacto no capital muda, né? Não é uma relação constante, porque o stop no Atlântico, ele é um stop variável. Então, para cada trade, a gente posiciona, né? O algoritmo posiciona o stop fazendo algumas continhas ali e que leva em consideração, inclusive, a volatilidade. Então, quando tem um papel que tá com aqueles candles menores, ele coloca o stop um pouquinho mais, o stop inicial, um pouquinho mais perto do preço-alvo de entrada. E qual que é o reflexo disso? O reflexo é que daí a gente consegue comprar mais ações, né? Porque a quantidade de ações que a gente compra no Atlântico tem a ver com onde a gente posiciona o stop. Quando a gente aproxima o stop do nosso preço de entrada, a gente diminui o nosso risco e aí a gente compra mais ações. Essa dinâmica toda aí de onde posicionar o stop, quantas ações comprar, a gente chama de position sizing, né, no trading quantitativo. E o Atlântico faz isso para cada operação especificamente. Então, por isso que não existe uma relação fixa, não é sempre assim, a variação no ativo versus o impacto no capital é sempre uma relação de 15%. Não é isso, depende de onde, trade por trade, o Atlântico está identificando esse ponto ótimo de colocar o stop, e aí por isso que isso reflete, então, diferente impacto no capital, né? O Atlântico, ele é muito... A gente já falou algumas vezes aqui nesse call, ele é um produto de que ele não é... Na árvore de produtos da Roca, ele não é um produto de carteira, é um produto de trading, né? De swing trading quantitativo. E ele é o produto que incorpora essa metodologia de position sizing com mais refino, né, que a gente tem, porque ele faz essa metodologia para cada operação, abrindo múltiplas operações. Um destaque interessante aí é que o Atlântico, ele não se posiciona como numa carteira e segue aquilo até o fim, independente do momento que você está chegando. O Atlântico, ele vai dando novas oportunidades de entrada. Como você destacou, a gente encerrou nessa semana 5 operações positivas de CSN, né, que foram diferentes momentos que o Atlântico foi numa alta que ela teve, identificando a oportunidade de entrada, ele vai entrando. Aí ele identifica uma outra oportunidade de entrada, ele faz outro trade a partir dali. E eu acho que é legal destacar, para quem está operando o Atlântico, se existir diversos caminhos para você seguir, é melhor que você não sobreponha caminhos no mesmo papel. Até 2 níveis de piramidação, como a gente fala, né, até entrar no primeiro sinal e depois entrar no segundo sinal é ok, mas mais do que isso, fica muito acumulado num único sinal, e aí aquele efeito da diversificação, que inclusive a gente tratou na última Rock Live, aí você perde. Então, sempre que possível, diversifique entre as possibilidades que o Atlântico está te dando ali no dia, né? Com certeza essas são features muito importantes aí da estratégia, né? E essa dica é muito importante. O relatório ele vai sempre trazer novos trades ali, sempre que possível, né? E ele é comum acontecer isso, ele dá várias oportunidades para você acabar entrando no papel, mas sempre que possível aí você, assinante, diversifique, escolha ativos diferentes. Inclusive ali no texto do relatório a gente até identifica ali para você os setores de cada ativo para que eventualmente possa te auxiliar aí na hora de escolher qual trade do Atlântico você vai estar seguindo. Mas o importante é que, independente do trade que você seguir, toda essa sofisticação, todas essas características do Atlântico vão estar presentes ali naquele trade que você vai estar seguindo. Como a gente tem sempre uma turma de novos usuários chegando toda semana, né? Eu sempre recomendo para quem está chegando falar com o nosso time de relacionamento e assistir um curso que a gente gravou especificamente para o Atlântico. Estou com a língua presa aqui hoje. Que a gente gravou especificamente para o Atlântico, que é o TFQ, que é o curso do Trending Following Quantitativo, que daí ele mostra bem a dinâmica do porquê o Atlântico faz como ele faz, né, e incorporando essa questão do seguidor de tendência quantitativa. É bem legal de você assistir esse curso. Eu acho que ele tem um custo de R$9, coisa pouca, assim, e, puxa, coloca você, assim, bem de perto aí com a dinâmica do Atlântico, né? Com certeza. Vamos começar a falar agora, então, das nossas carteiras, nossas estratégias
De carteira, a primeira que a gente vai falar aqui hoje é a Smart Dividendos. Olhando aí para os resultados dela, nesse mês de novembro, ela tem um acumulado até aqui de 2,26% contra 12,95% do Ibov. Em 12 meses, ela tem um resultado de 19,60% contra menos 1,95% do Ibovespa. E desde o início, 114% contra 20% do Ibovespa. E aqui eu acho que é importante pontuar uma coisa, nós pontuamos na semana passada, e eu até pude ver ali que alguns assinantes comentaram sobre isso no YouTube. A gente está passando aí por esse momento de alta do índice Ibovespa, a gente mostrou lá no início o gráfico, a gente está falando aqui, né, que ele já acumula aí cerca de 12,95% de alta nesse mês. Mas um ponto interessante dessa alta que o Ibovespa está acumulando até aqui é que essa alta ela é puxada principalmente pela Petrobras, que já subiu mais de 20% nesse mês, e pelo setor financeiro. Quando a gente olha ali as ações de grandes bancos, a gente olha ali os papéis relacionados ao Itaú, relacionados a Santander, relacionados a Bradesco, a gente vê ativos subindo aí 21, 22, 26%, ativo esses que são pesados, né? Assim a gente costuma falar no índice, quer dizer, quando a gente vai olhar ali a composição do índice Ibovespa, boa parte do índice está concentrado nesses papéis que estão subindo mais de 20% e acaba acontecendo esse mês um pouco atípico, quer dizer, o índice está subindo muito, mas na média os papéis da bolsa não têm subido tanto aí quanto o índice. É isso aí. Eu acho que uma coisa importante aí para destacar, o Silvano, é que nesse momento em que a bolsa sobe bastante, as carteiras ficam para trás, é natural que para quem está chegando, principalmente, dá aquela olhada e fala assim, oxa, o que está acontecendo, né? Você tem uma carteira que eu estou contratando um serviço de análise, né, para ter uma carteira, e no final das contas a média do mercado está melhor do que a carteira recomendada que eu estou assinando. E aí, na Rock Live eu tenho falado muito disso, né, do tipo, semelhante, eu gosto de usar aquela analogia da fila do carro. O método quantitativo, ele traz para você consistência. Isso não quer dizer que a gente vai prever futuro, que a gente vai ficar acertando sempre, ou que as próximas operações vão ser certeiras. É consistência, tirar o emocional de jogada e consistência. E a analogia da fila do carro, lá quando você está no trânsito e a da direita está indo mais rápido, você está aqui, começa a olhar e vai, você fala, não, tem algo errado. Muda de fila, a hora que você vai para outra faixa, para que da direita e da esquerda começa a andar. Então é mais ou menos isso. Se você ficar trocando, arrumando o que você está fazendo ali durante o caminho, né, no percurso, você corre o risco de fazer justamente igual quando você está no trânsito, né? O quantitativo, a gente se apega ao método que já foi testado, validado, e aí a gente segue. Vai ter meses que a gente vai ganhar mais do que o Ibovespa, vai ter meses que a gente vai perder para o Ibovespa, vai ter meses que vai empatar, mas quando você dá um passo para trás e olha aí na tabelinha nos últimos 12 meses, a gente vê o poder dessa metodologia quantitativa, né? E só para complementar a respeito da Smart Dividendos, eu acho que é muito legal, quem não teve a oportunidade de ver, assistir a nossa última Rock Live que está lá no canal do YouTube. A Rock Live, ela acontece toda terça-feira às 19 horas, e a gente ali, o comecinho dela, a gente abarca quem está chegando, né? Dá os caminhos das pedras, a gente gasta ali alguns minutinhos para abarcar quem está chegando, mas depois a gente entra num tema diferente. Toda a Rock Live a gente está abordando um tema diferente. A gente já teve o problema do stock picking, já destrinchamos ali numa primeira aula. Na segunda, a gente falou sobre a questão de quanto dinheiro alocar numa carteira de ações. Então é bem legal, mesmo para você que já é usuário antigo nosso, dá uma olhadinha lá, porque daí a gente vai a fundo assim, quanto dinheiro eu coloco numa carteira de ações, e a gente cria todo o racional. E eu faço uma brincadeira lá com a Smart Dividendos e a Big Rocks. Então, eu acho que ajuda bem para ver como a questão da diluição de risco na Smart Dividendos, como que funciona. Acho que pode ser bem bacana. Com certeza. Você aí que está nos assistindo, não esqueça então de assistir também a Rock Live e convidar os seus amigos para assistirem com você também. Próxima carteira que a gente vai falar aqui, esse bloco a gente fala das carteiras aqui da Rock Trade, é a nossa carteira, a Big Rocks. Olhando para os resultados da Big Rocks, nós podemos ver que em novembro ela acumula aí uma perda de menos 1,16 contra a alta de 12,95 do Ibov.
Em 12 meses, ela acumula aí uma alta de 78,21 contra menos 1,95 do Ibov. Desde o início, a Big Rocks tem acumulado 187% contra 38% do Ibov. Um dado interessante que eu separei para trazer aqui para vocês hoje é que quando a gente olha para os resultados da Big Rocks, né, e a gente comenta isso bastante aqui nas calls de resultado, se a gente olha ali naquela última linha ali, que é a diferença percentual em relação ao Ibovespa, a gente consegue ver que esse mês de novembro agora é o primeiro mês ali em toda aquela sequência que nós temos ali de 12 meses, aonde a Big Rocks ficou aí, ela está perdendo para o Ibov, né? Ela está tendo resultado abaixo do Ibov. E é normal, até no contexto do que o Fernando acabou de falar na carteira anterior, na Smart Dividendos, é normal que isso aconteça aí em algum momento. Mais um número muito interessante que o investidor, pensando aí no médio e longo prazo, poderia ter na mente, por exemplo, é que se nós olharmos aí para os retornos mensais da Big Rocks e os retornos mensais do Ibovespa, a gente vê que desde o início, desde lá de janeiro de 2018, a Big Rocks acumula um retorno mensal médio, quer dizer, uma média dos retornos mensais aí de 3,25% contra 0,91% do Ibov. Isso sem falar, não é, Fernando, desses resultados que a gente pode ver aí para o período de 12 meses e para o período desde o início também, onde a carteira consegue aí ganhar de lavada do Ibovespa. Com certeza, tem tudo a ver com aquele último adendo que eu fiz aí da Smart Dividendos, do cenário do quantitativo. O importante é a consistência em algum tempo de mercado, né? Com certeza. Vamos então para a próxima carteira que a gente vai falar aqui hoje, que é a Rocket 5. Olhando aí para os resultados deste mês da Rocket 5, ela acumula ganhos de 5,18% contra 12,95% do Ibovespa. Em 12 meses, a Rocket 5 acumula menos 10,99% contra menos 1,95% do Ibovespa. Desde o início, 149% contra 38% do Ibovespa nesse mesmo período. Passando, acho que a Rocket está bem no contexto assim, das outras carteiras que a gente comentou, né? É importante falar que assim que às vezes a gente acompanha ali o feedback, o comentário dos assinantes, então a gente não está passando batido pela estratégia, mas o resultado aí mudou muito pouco desde a última semana. O contexto aí em comparação com o Ibov é muito semelhante ao que a gente falou no caso da Smart e no caso da Big Rocks também. Então a gente vai falar agora da Small Rocks. Nesse mês de novembro, a carteira Small Rocks acumula resultados de 8,65% contra 12,95% do Ibov. Em 12 meses, são 98,83% contra menos 1,95%. E desde o início, 431 contra 38% do Ibov. Inclusive, Fernando, parece que você tinha um comentário para fazer, assim, a gente fala sempre desse aspecto de médio e longo prazo, no sentido da rentabilidade da Small Rocks no longo prazo, principalmente olhando aí desde quando a gente lançou ela para os assinantes ali por volta de abril. Pois é, só de olhar para esse gráfico totalmente apontado para cima, né, a gente percebe que ela entrou numa guinada de alta muito forte. Então, se você pegar os resultados aí da Rocket 5 nos últimos meses, da Small Rocks nos últimos meses, desde abril, dá mais de 100%. Acho que o número certinho é 106, alguma coisa por cento, né? Mas é mais do que 100% desde abril, que por conta do Covid, que teve ali no meio do caminho, de março, se pegar, ele está até melhor do que dos últimos 12 meses, né? Que nos últimos 12 meses está dando 98,83%. Só que nos últimos 12 meses engloba aquele período de uma crise sistêmica que a gente teve, que foi a crise forte ali do Covid. E depois de abril para frente, já está dando mais de 100%, né? A Small Rocks ela trabalha com as small caps, e ela pega muito bem essas explosões das pequenas empresas da Bolsa, né? Ela é um produto mais volátil, mas ela explora melhor essa questão aí da alta dessas pequenas empresas. E é muito legal, assim, que na próxima Rock Live, eu já deixei esse gancho,
a gente vai trabalhar um cenário de composição colocando a Small Rocks na jogada. Então, como que a gente faz para... Na última Rock Live a gente falou da composição fazendo Smart Dividendos e Big Rocks, que estão ali no campo, vamos imaginar a analogia do campo de futebol, eles estão defendendo bastante o patrimônio. Então, Big Rocks, Blue Chips, as empresas mais sólidas. A Smart Dividendos tem 8 ações que vão pegar também, bater muito na questão do pagamento de renda. Então, naturalmente, pela própria lógica da carteira, ela também é uma carteira mais de retranca, né, de defesa. A Small Caps, ela é um jogador de ataque, vamos dizer assim, né? Ela traz muita rentabilidade, traz um pouquinho mais de risco, mas ela é tipo o jogador que fica lá na banheira, só esperando, é o Romário, né? Fica só esperando a bola cair no pé dele. Então é mais ou menos assim. E na próxima Rock Live a gente vai fazer um case aí mostrando essa composição e como isso fica bem legal, né? A gente consegue mitigar o risco fazendo uma composição adequada e trazer a rentabilidade da Small Rocks para a nossa carteira. Fazendo essa analogia com o futebol, ela tem marcado vários gols ainda, tem saído muito bem nos últimos meses, e é muito alegre assim, para a gente, né, que está envolvido nesse processo de criação da estratégia, ver a estratégia performando tão bem assim, desde que a gente disponibilizou ela aí para os nossos assinantes. A próxima carteira que nós vamos falar hoje é uma carteira nova aqui na casa, a gente comentou ela na semana passada, inclusive se você não assistiu e quer entender um pouquinho melhor sobre esse produto, se você assistir a call da semana passada, tem uma explicação muito boa ali do Fernando, uma apresentação desse produto, que é um produto novo aqui da Rock Trade, que é a Big Rocks for Nasdaq, quer dizer, uma versão da Big Rocks para a Bolsa Americana, tentando aproveitar aí que a matemática funciona em qualquer lugar e colocando os algoritmos para trabalharem para a gente também lá nos Estados Unidos. Nessa última semana, nesse primeiro mês aí, que a carteira está aberta para os nossos assinantes, nesse mês de novembro, ela acumula uma rentabilidade de 2,81% contra 8,16% do Nasdaq Composite, que é o principal índice da Nasdaq, vai ser usado aí como comparação para esse produto. Em 12 meses, ela acumula 58,46% contra 31,59%. Desde o início, ela acumula aí 109% contra 64%. Acho que o grande destaque aqui da Big Rocks for Nasdaq é esse primeiro mês aí que já começa com o pé direito, né? Primeiro mês disponibilizado para os assinantes, é um primeiro mês positivo. Resultado positivo é sempre bom. E é legal assim, para quem está chegando, a anatomia do relatório dela é muito igual a Big Rocks, é um produto de carteira, né? Então tem ali o textinho, tem a calculadora com 5 ativos, é igualzinho a Big Rocks, só que em vez da gente estar trabalhando com as ações brasileiras, ações das Nasdaq, tem várias corretoras agora que facilitam esse processo para você investir lá fora. Então tem até no nosso Instagram, a gente publicou alguns comentários a respeito disso, da diferença de se investir direto lá fora e se investir lá fora através dos instrumentos financeiros aqui que a gente chama de BDRs, que está muito em voga agora, né? Então vale a pena você entender um pouquinho melhor, é um produto importante para fazer composição, né? E que legal, que já começou com o pé direito aí positivo, né? Com certeza. E falando em estratégia que começou com o pé direito, está com o pé direito, está tendo resultado positivo, a gente vai passar agora para o próximo bloco aí de estratégias, que são as estratégias de trading aqui da Rock Trade, e a gente começa comentando aqui do Indy. O Indy, nesse mês de novembro, realizou uma operação até esse momento, ele acumula aí ganhos de 1,17% contra 12,95% do Ibov. Nos últimos 12 meses, são 21,23% contra menos 1,95%, e desde o início, 96% contra 38% do Ibov. Alguns números aí bem interessantes assim, para a gente destacar. Para quem é assinante do Indy e para quem não é, também conhecer a estratégia. Esse trade que a estratégia encerrou nessa semana, é um trade que conseguiu ali 1.395 pontos, uma quantidade muito boa de pontos. E aí uma coisa que os assinantes às vezes perguntam para nós aqui, mandam perguntas no suporte, essas perguntas acabam chegando aqui
para quem está trabalhando no desenvolvimento, na manutenção, na execução dos produtos, é sobre a frequência de trades. Então, o IND e a tática do dólar, a próxima estratégia que nós vamos falar, elas não chamam, não é, Fernando, tantos trades como o Atlântico, por exemplo. O Atlântico, a gente viu ali que ele abriu 31 trades na última semana. O IND e o dólar, eles vão ter uma frequência mensal ali de, em média, 4 trades. Quer dizer, vai ter mês que vai ter menos, vai ter mês que vai ter um pouquinho mais. Mas eles têm uma característica que é muito importante, principalmente pensando que quem está operando essas estratégias está operando alavancado, eventualmente está usando um dinheiro que já está investido na Big Rocks, na Rocket 5, na Smart Dividend, já está investindo em algum outro produto, mesmo que seja num fundo ou num título de renda fixa, mas é um dinheiro que está alavancado, ele está sendo investido uma segunda vez. Então, essas estratégias elas vão prezar aí por ser muito precisas. Como que a gente pode dar um exemplo dessa precisão delas? Se nós olharmos para os últimos 4 trades que o Indy chamou, ele acertou os últimos 4 trades. Então, ele fez 4 operações, as últimas 4 operações que ele realizou, ele acumulou 6.200 pontos. Só para você que talvez esteja conhecendo agora esse tipo de negociação de contratos futuros de mini índice, esses 6.200 pontos com um contrato, que seria a quantidade, um mini contrato, que seria a quantidade mínima ali que você poderia negociar, seria o equivalente aí a R$ 1.240. Quer dizer, é muito mais dinheiro do que o valor da estratégia em 4 operações. E lembrando que não são apenas as últimas 4 operações aí onde o Indy consegue essa frequência de acerto muito boa, né? Quando a gente olha aí para um aspecto histórico, ele tem um hit rate aí acima de 70%, o que é algo excepcional. A gente prezou muito por isso, né, no desenvolvimento da estratégia, um hit rate alto. Eu reforço muito isso, que a nossa relação com o cliente ROC é uma relação muito clara. A gente não tem objetivos escondidos naquilo que a gente fornece. Como pode ser, por exemplo, uma área de análise de um banco ou da corretora que você tem a sua operação lá, porque eles ganham dinheiro com a sua movimentação financeira. Independente se a corretagem é zero ou não, tem um mecanismo que eles ganham dinheiro com a movimentação financeira que você faz. Então, você nunca sabe se a recomendação é para realmente colocar mais dinheiro no seu bolso ou para colocar dinheiro no bolso deles, no final das contas. E nesse aspecto, a ROC tem uma relação muito clara com o cliente. A gente fornece um material de análise, né, já falando o que comprar, quanto dinheiro colocar em cada operação e o que vender. E o que você espera disso? Que você tenha resultado, rentabilidade, né, com as nossas recomendações. As nossas recomendações são objetivas, não são aquele blá 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 de um monte de notícia, mais coisas, mais e mais informação para você tomar decisão. A gente dá exatamente o que fazer, a gente não fica em cima do muro. E a gente não ganha dinheiro com a sua operação financeira, com o quanto dinheiro você movimentou. Por isso que a gente não tem preocupação nenhuma em fazer 1, 2, 3 operações no mês. Porque a gente procura o quê? Rentabilizar. No caso dessas estratégias alavancadas, a gente ainda toma um cuidado, porque a gente sempre entende que elas estão compondo com outras estratégias nossas. E aí, a ideia é o seguinte, você tem um dinheiro aplicado lá na Big Rocks. Se você fizer poucas operações no índice, no mini índice ou no mini dólar, mas assertivas, né, de forma que não tragam tanto risco para a sua operação a mais, mas que tenham uma alta taxa de acerto, rentabiliza um pouco mais o seu capital, né? E como o Silvano mostrou aí, não é um pouco mais só, é bem mais, né? Mas eu acho que é interessante o assinante entender isso. A nossa relação com você, a gente não quer fazer o máximo de operações por mês. A gente quer rentabilizar o máximo por mês. Se a gente fizesse uma operação por ano e isso fosse suficiente, ok, né? Seria ótimo. É isso que a gente quer. É uma coisa simples, objetiva e honesta para o nosso cliente, né? Eu acho que isso é o importante aqui da ROC. Com certeza, são características aí imprescindíveis aqui para o nosso negócio. Passando então, Fernando, para a próxima estratégia, a gente vai falar da tática do dólar. A tática do dólar não abriu e também não encerrou operações nessa semana. Ela continua com o mesmo resultado aí da semana passada, acumula 2,81%. contra uma queda de menos 8,35% da moeda americana. No acumulado de 12 meses,
são 30,24% da tática do dólar contra 25,24% da moeda americana, desde o início, 77% contra 59%. Lembrando que a tática do dólar também é uma estratégia que opera aí com mini contratos de dólar, nesse caso, contratos futuros, e que, assim como o Indy, né, todos esses comentários que a gente acabou fazendo para o Indy acabam valendo aqui para a tática do dólar. Ela também busca ser uma estratégia bastante assertiva e ela também possibilita aí que você opere alavancando o seu capital, né, investindo 2 vezes o seu capital. E aí a última estratégia que a gente vai falar aqui no dia de hoje, ela também é uma estratégia de trading, e o Fernando vai até falar um pouquinho disso depois, mas ela é diferente da tática do dólar e do Indy, porque ela tem algumas características diferentes, não vou dar spoiler, vou deixar o Fernando falar, mas vamos passar então pelos resultados. Nesse mês de outubro, o Ibov Machine acumula aí 1,83% de alta, ele realizou a abertura de 2 operações nessa última semana, uma delas foi encerrada com o stop de ganho, lembrando que o Ibov Machine tem o stop de ganho que a gente costuma falar que é o stop na pedra, então o ativo atingiu aquele valor de stop, nós encerramos a operação, a estratégia acumula 1,83% de alta. Desculpa, eu estou usando o número errado, né? A estratégia acumula 1,69% de alta contra 12,95% do Ibovespa. Em 12 meses, ela acumula 15,25% contra menos 1,95% do Ibovespa. Desde o início, são 80% contra 38%. E aí, Fernando, eu queria que você aproveitasse aqui essa última estratégia que a gente está falando hoje, para talvez explicar um pouquinho melhor como funciona o Ibov Machine, né? Ele fica aqui para o final, às vezes a gente acaba falando um pouco menos dele, mas é uma estratégia também que tem um resultado muito interessante quando a gente olha aí no médio e longo prazo. Bom, além do resultado muito legal desse trade que ele fechou, né, mais um mês positivo, o Ibov Machine ele trabalha com uma ETF que é o BOVA11, né? E então não é um mercado futuro, é no mercado à vista, e ele compra cotas de um fundo de ações negociado em bolsa que é o BOVA11. Então é como se a gente estivesse comprando e vendendo o próprio índice no mercado à vista. Puxa, complicou demais. Mas calma, ó, a operação é exatamente igual comprar e vender uma ação. Você não precisa saber nada mais, né? Você entra lá, coloca o código BOVA11 quando tiver que comprar e compra a quantidade da calculadorinha. Ele faz um controle de risco também por trade, por operação. O legal do BOVA11, eu tenho batido muito nessa tecla. Que hora que é o momento de você diversificar e de se preparar para uma queda? Quando está tudo bem. Né? Não é durante a queda que você pensa nisso. Então, a gente bateu muito nessa tecla antes Covid, né? E é bem legal. Na última Rock Live teve cliente entrando e falando, eu tô com vocês há muito tempo, tô com 60% acima da bolsa, né? Tem lá a mensagem do cliente no WhatsApp que mandaram lá pelas dúvidas, que a gente deixa lá o WhatsApp de dúvidas, né? Mesmo depois desse momento de Covid, porque eu segui essas orientações, né? Que é o seguinte, enquanto está indo tudo bem, você prepara a sua estratégia para quando o mercado for mal. E o Ibov Machine, eu acho que ele complementa muito nesse sentido, porque ele opera comprado e vendido no Ibovespa. Então, quando o Ibovespa cai forte, em tendência, né, ele faz operações vendidas. E isso ajuda a complementar eventuais quedas que a gente vai ter daí nesse momento em carteiras. Né? É bem Eu tenho interessante isso, reforçado essa Fernando. questão. Desculpa te interromper, né? Mas se a gente olhar no gráfico aí do Ibov Machine, estou tentando passar ali um pointer para ajudar o pessoal a identificar, mas se a gente olha aqui justamente o período do coronavírus, olha, a bolsa está caindo, né? O BOVA11 está caindo, que a estratégia conseguiu ganhar dinheiro, né? Acho que ilustra bem o que você está falando aí. Nesse momento aí, a gente já estava com ele em homologação, né? E ele estava fazendo os trades vendidos, e além de tudo, quem estava também com o Indy também pegou vários trades vendidos nessa operação, né? Nesse momento que complementou e ajudou bastante a segurar esses efeitos do mercado. A gente até falou no começo, para dar uma amarração lá com o começo, né? A gente traz ali o gráfico do Ibovespa, fala de algumas notícias e, por exemplo, a nota daquela agência de análise, por exemplo, sobre o Brasil, e é bem importante que isso fique claro para o assinante. Notícia
ajuda a gente, às vezes, a razoar o que está acontecendo, mas não quer dizer nada sobre o que vai acontecer, né? Eu me lembro muito claramente quando o Brasil ganhou ranking, antes, ó, isso entrega um pouco de idade, mas antes de 2008, né, antes de ter aquela crise dos Prime lá, que caiu tudo. Engraçado que falando crise dos Prime, parece que eu estou falando de Transformers, né? Mas antes de 2008, o mercado vinha numa pegada de alta bem forte, e saiu nessa época o Brasil estava ganhando alguns ratings. E quando ganhou, nossa, subiu pra caramba, subiu 15% num dia, coisa assim, você imaginava que o céu era o limite. E logo, passado um tempinho, veio uma baita de uma crise, né? E então, assim, o que notícia quer dizer, o que essas avaliações querem dizer sobre o futuro é muito pouco. Por isso que o quantitativo é importante, que a gente incorpora modelos matemáticos que são totalmente inertes a esse tipo de informação, ao que está saindo lá nos jornais e tudo mais, nas notícias, e trabalha com objetivo, sem subjetividade. E é por isso que, independente de notícias, o Atlântico está lá, plantando as sementinhas e colhendo os resultados mês após mês, né? Mesmo com crise, sem crise, a composição de todas as estratégias com crise, sem crise, dá bom. Então, isso é muito importante para fazer essa amarração aí, lá com o comecinho que a gente sempre destaca o cenário ali, o que está acontecendo, né? É importante que o quantitativo, ele opera de uma forma que ele busca consistência. Então, não tem gurus aqui, nem previsão de futuro. A gente faz um trabalho muito mais voltado em tecnologia, em ciência, né? O Silvano é matemático, eu sou físico, do que em apostando o que vai acontecer, porque a agência tal deu determinada nota e isso deve acontecer de determinada forma, e daí o que isso quer dizer quando vem o coronavírus? Nada, né? Então é importante a gente entender como que funciona a metodologia, porque isso nos ajuda a seguir os métodos, fazer essas composições importantes para ficar blindado aí, porque agora está subindo. Até quando sobe? Até quando vai? Até que ponto? E isso é uma pergunta, não sei se isso te acontece também, Silvano, mas que quando sabem que você trabalha com bolsa, a bolsa tá boa agora, hein? Começa a aparecer no jornal, né, da noite, e a bolsa, eu vi lá que a bolsa tá subindo, agora é hora de investir. Então, essas perguntas pro quantitativo é um negócio assim que desce meio. Não é assim que a gente faz, né? A gente faz baseado sem subjetividade. Eu não sei se agora é a hora de investir. Vamos seguir os métodos que até agora a gente testou, que já conhecemos, já vimos aplicando há muito tempo, e isso traz consistência, né? Com certeza. Acho que para encerrar aqui, se eu pudesse dar uma dica aí para os assinantes, aproveitar esses meses de alta, meses com bons resultados, para ter uma proteção também do portfólio, né? A gente costuma brincar, às vezes, aqui em Office, que o pessoal só lembra de ter um produto, ter alguma coisa no seu portfólio que faça aí, às vezes, de um hedge, depois que a bolsa já desabou, né? Então, é muito importante nos momentos de alta e de ânimo tentar aí se lembrar do hedge, da proteção do seu portfólio. Bom, a gente vai encerrando por aqui, a gente conseguiu ver aí como foi a semana das nossas estratégias. Eu queria agradecer o Fernando por estar participando aqui conosco hoje e agradecer também a você que está aí nos assistindo e espero que na próxima semana nós possamos estar de volta aqui com bons resultados mais uma vez. Legal, Silvano, legal, pessoal. Bom, um prazer imenso estar aqui de novo, e a gente se vê no próximo call. Lembrando que a próxima Rock Live, antes de eu dar o meu tchau final aqui, a gente vai fazer aquela composição com a Small Rocks, então é bem legal se você participar. Terça-feira, 19 horas, a gente tá lá para discutir isso. Provavelmente vai ser o Burato e o Silvano aí que vão participar. E é isso aí. Até mais, até a próxima. Tchau.